Olá, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez para juntos examinarmos mais um importantíssimo tema da Palavra de Deus. Antes da mensagem de hoje, queria pedir que, se você ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, curte, compartilhe esses vídeos para que possa alcançar mais pessoas. É uma forma de você estar compartilhando a Palavra de Deus, ajudando a evangelizar mais pessoas. Eu já te agradeço. E antes do tema de nós iniciarmos o tema de hoje, queria fazer uma pequena oração com você. Querido Deus, eterno Pai, neste momento nós queremos abrir a Tua Palavra. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós venhamos entender e colocar em prática em nossas vidas. Abençoa essa pessoa que está orando comigo. Abençoa seus familiares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, já oramos, então vamos entrar no tema de hoje. O tema de hoje é um tema muito importante porque se trata da lei de Moisés. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 10. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Então nós vamos ler Gálatas 3 e o verso 10. É importante você tomar nota dos textos para depois você ler. Ou então já pode acompanhar na sua Bíblia. Gálatas capítulo 3 e o verso 10. Minha Bíblia diz assim: todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. O texto ele é muito claro, meus queridos. Aqui diz que todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. É bem verdade que muita gente, às vezes, não compreendendo o texto, diz que quem guarda os mandamentos de Deus está debaixo de maldição. Mas eu queria explicar para você que o texto aqui, ele não está falando da lei de Deus. Ele está falando de uma lei que tornava maldito todos quantos não vivessem de acordo com a exigência dessa lei. Essa lei foi escrita aonde? Se você pegar o final do verso aí, ele vai dizer que todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Aqui está falando que esse era o livro da lei. Quem escreveu essa lei no livro? Abre sua Bíblia lá em Deuteronômio 31, 24. A minha Bíblia diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei no livro, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. A lei do livro, ela tinha uma finalidade. Ela era uma lei que servia contra ti, contra as pessoas que viviam no determinado tempo. E é interessante notar que essa lei ela foi escrita por Moisés e ela foi colocada ao lado da arca da aliança do Senhor. Por que esse livro da lei não foi colocado dentro da arca? Se você abrir a sua Bíblia em 1 Reis, o 8, 9, nós vamos ver assim: nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança
com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Então, por que o livro da lei não foi colocado dentro da arca? Porque dentro da arca estavam as 2 tábuas de pedra, contendo os 10 mandamentos de Deus, com toda a humanidade. A lei de Deus foi escrita por Deus em 2 tábuas de pedra. Depois ela seria escrita na mente e no coração do povo de Deus. A lei de Moisés foi escrita num livro que servia de testemunho contra o povo. Por que essa lei foi colocada, deixada fora da arca? Porque ela era uma lei que passaria, ela não seria uma lei eterna. Até quando duraria a lei escrita no livro? A durabilidade dessa lei, ela está em Romanos, capítulo 10, o verso 4. Lá diz: o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A lei de Moisés, ela apontava para o sacrifício de Cristo. Tudo que a lei de Moisés ordenava, sacrifício, a circuncisão, as festas anuais, apedrejamento, olho por olho, dente por dente, tudo isso que a lei exigia, ela estava dentro de um conceito de obediência, de submissão a um Deus eterno. A lei de Moisés, toda vez que as pessoas pecavam contra a lei de Deus, a lei de Moisés trazia uma punição. É por isso que quando uma mulher era pega em adultério, a lei de Moisés ordenava que ela fosse morta a pedradas, para servir de exemplo, para que as pessoas não violassem a lei de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico capítulo 4, verso 2, fala aos filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, ou fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Verso 4. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Olha só o que diz o verso 13 do 4. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Então a gente vê aqui, meus queridos, que a lei de Moisés, ela exigia que quando alguém pecasse contra qualquer um dos mandamentos de Deus, ela exigia que a pessoa trouxesse um cordeiro ou um novilho sem defeito para ser imolado, para ser morto no lugar do pecador. O salário do pecado é a morte. Então alguém pecava para não morrer, tinha que trazer o cordeiro ou novilho para ser sacrificado. A lei de Moisés exigia isso. Então, a lei de Deus foi escrita por Deus em 2 tábuas de pedra. Êxodo 30, verso 18. A lei de Moisés foi escrita num livro. Então, a lei de Moisés, ela só durou até a morte de Cristo.
E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel 9, 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Verso 11 de Daniel 9. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram contra nós, porque temos pecado contra ti. Observe que quando Israel transgredia a lei de Deus, a lei de Moisés trazia uma maldição. E aqui é bem claro, que diz assim, por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então, meus queridos, a lei de Deus é uma lei eterna, a lei do amor. A lei de Moisés não, era uma lei que trazia maldição para quem desobedecesse a lei de Deus. Por isso, que quando você abre a sua Bíblia, lá em João 8, vamos para o Novo Testamento, João capítulo 8, abre sua Bíblia, por favor. João capítulo 8, nós vamos ler o verso 4 e 5. Disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Observe que a lei de Moisés foi na lei que Moisés escreveu no livro que ele mandou apedrejar quem adulterasse, seja homem ou fosse mulher. Então, essa maldição nunca veio pela lei de Deus. Ela sempre vinha pela lei de Moisés, que era uma lei escrita por Moisés em um livro. Lá em Romanos 10,4 diz que o fim dessa lei seria Cristo. Então, na lei de Moisés, todo dia sacrificava cordeiro no santuário, no pátio, no lugar santo. No Santo dos Santos, só uma vez por ano, no 7º mês, no dia 10, eles faziam o dia da expiação. Então, era uma vez por ano o sumo sacerdote fazia a expiação por todo o santuário, mas todo dia tinha sacrifício no pátio e no lugar santo. Então, do lugar santo para o Santíssimo tinha um véu. Desse lugar santo para o Santíssimo, só quem podia passar, penetrar no lugar santíssimo, era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Para ele entrar lá, ele tinha que fazer sacrifício pelos próprios pecados, depois pelo povo. Aí era que ele entrava no lugar santo dos santos. Ainda levava uma corrente amarrada no tornozelo ou na cintura, porque se ele entrasse no lugar santo dos santos e tivesse algum pecado, ele seria afuminado pela presença do Senhor. Então era assim que funcionava. Então, do lugar santo para o Santíssimo tinha um véu. E esse véu, ele fazia uma separação entre o povo e Deus. Ali as pessoas não podiam penetrar, só o sacerdote, porque tinha o véu. E a Bíblia diz para nós, então, vai lá para o Novo Testamento, Mateus 27, e o verso 50 e 51.
E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se a rocha, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Então, meus queridos, aqui, quando o véu se rasga de cima a baixo, todo o trabalho sacerdotal no santuário estava sendo abolido. A lei de Moisés aqui, ela estava sendo cancelada. Em outras palavras, estava sendo abolida. Ela não teria mais valor. Por quê? Porque todos os cordeiros que morriam diariamente, que a lei de Moisés exigia, representava Cristo. Por isso que quando você abre a sua Bíblia, no Evangelho de João 1, verso 29, lá diz assim, João, ele olha Jesus se aproximando e ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui na cruz estava morrendo o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, que simbolicamente morria todo dia, simbolicamente através dos cordeiros, dos novilhos e etc. Então, meus queridos, a lei de Moisés ela foi abolida na cruz. Por isso que Paulo, quando você abre a sua Bíblia, no livro de Atos capítulo 15, verso 1. Abre a sua Bíblia, por favor. E antes de nós ler o verso, eu queria fazer um comentário aqui, porque quando Cristo esteve na terra, Saulo ele não era cristão, ele era ainda um perseguidor do povo de Deus. E só anos depois foi que o próprio Jesus, Saulo com a carta de recomendação para punir os cristãos que estavam em Damasco, Saulo indo para Damasco, Jesus fala com ele no meio próximo de Damasco. Jesus disse, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele disse, quem é tu, Senhor? E a voz disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Atos 9, 4 em diante. Então, Saulo ele caiu ali do cavalo, Saulo ficou cego por 3 dias. Cristo mandou Ananias ir na rua chamada à direita e encostar na casa de Simão, o curtidor. E lá ele ia encontrar Saulo, cego, e ele era para ele orar, e ele voltaria a ver. Jesus, então, mostraria para ele o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Então, quando Paulo se converteu, que ele começou a evangelizar anos depois que Cristo foi crucificado. Aí Paulo, quem chamou Paulo foi o próprio Jesus, e Jesus aboliu a lei de Moisés na cruz do Calvário. Então, quando Paulo começa a evangelizar, Atos 15, 1, diz assim, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinava aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. E aqui você vê que, anos depois que Cristo tinha abolido a lei de Moisés, ainda tinha indivíduos ensinando que as pessoas tinham que continuar circuncidando, senão não poderiam ser salvos. Você pode ler aí no verso 5 também, que vai dizer assim, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Paulo, ele entra em debate com esse povo, porque Jesus revelou para Paulo que a lei de Moisés, ela tinha sido abolida na cruz. Ninguém precisa mais sacrificar cordeiros das festas anuais, dos sacrifícios, apedrejar ninguém, comidas e bebidas, que está em Colossenses 2,16.
Tudo aquilo ali fazia parte da lei cerimonial, a lei de Moisés. Quem deu essa lei para Moisés foi o próprio Deus, mas ela era provisória, só até a morte de Cristo. Então, Paulo, ele vai nos dizer que em Gálatas, por favor, abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Estamos falando da lei de Moisés, que a lei de Deus ela é eterna. Gálatas 5. Observe o verso de 1 a 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Embora alguns cristãos dizem que aqui está falando da lei de Deus, eles estão equivocados, os que dizem isso. Porque você observa que o texto está falando aqui, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar. Então, a circuncisão, meus queridos, ela nunca esteve na lei de Deus. Ela estava na lei de Moisés. A lei de Moisés ordenava a circuncisão ao 8º dia após o nascimento. Então, Paulo está falando aqui contra esses indivíduos de Atos 15, 1 e verso 5. Então, Paulo vai continuar dizendo assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Paulo está falando para esses indivíduos de Atos 15, verso 1, que ainda estava ensinando o povo a circuncidar, senão não poderia ser salvo. Logo, essa lei já tinha sido cravada na cruz. Jesus cravou a lei de Moisés na cruz. Por isso que Paulo, ele aborda dessa maneira. O verso 4, ele ainda é mais contundente, onde ele diz assim, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então, Paulo está falando aqui para esses indivíduos que ainda estavam guardando a lei de Moisés, circuncidando as pessoas. Aqui não se trata da lei de Deus, os 10 mandamentos. Por quê? Porque os 10 mandamentos são eternos. Apocalipse 14, 12. Lá fala que o povo santo, eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então essa é uma lei eterna. Nós estamos falando aqui da lei de Moisés. Viu? A lei que Jesus aboliu na cruz. Você passa aí para Efésios 2,15. Diz assim, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Viu? Ordenança. A lei de Moisés era uma lei na forma de ordenança. Era maldito quem não obedecesse tudo que a lei ordenava. Então, aqui está dizendo bem claro que aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. A lei na forma de ordenança, a lei de Moisés, a lei de circuncisão, de sacrifício, apedrejamento, essa lei, ela foi abolida na cruz. Louvado seja Deus por isso. Então, não tem mais aquele véu que separa a humanidade de um Deus todo-poderoso. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Glória a Deus. Lei cravada na cruz. Que lei? A lei dos mandamentos na forma de ordenanças, que nos era prejudicial. Nós não tínhamos escolha.
Jesus cravou na cruz. Nós fomos libertos. Por isso, não precisa circuncisão, sacrifício, apedrejamento. As festas que duravam 10, 15 dias de festa, sacrifício todo dia, o dia todo. Na lei de Moisés ordenava isso. Tudo isso deixou de existir. É o verso 16, aqui de Colossenses 2. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo isso aqui, aqueles dias de festa, que durava aí de 1 até 15 dias de festa, eram festas cerimoniais, aonde tinha muitas comidas, bebidas. Essas festas, todos esses dias de festas, era chamado de sábados, porque ninguém podia trabalhar durante esses dias de festas, de sacrifícios. Quando Jesus aboliu a lei de Moisés, tudo isso foi abolido junto. Permanece o que? O corpo de Cristo, que é pelo qual nós temos acesso ao Pai. Meus queridos, esse estudo ele é um estudo muito claro. Primeira lei escrita por Deus em tábuas de pedra. Um Deus eterno escreveu com o dedo eterno em tábuas de pedra, representando a eternidade. A lei de Moisés foi o próprio Moisés, um homem comum de carne, escreveu com tinta num livro. 3 qualidades finita. E aí, uma lei é eterna e a outra lei era passageira, só duraria até Cristo. De fato, Jesus, ao morrer, aboliu por completo a lei de Moisés. Ficou apenas a lei de Deus, que a palavra diz, em Apocalipse 14, 12, que o povo santo deve guardar os mandamentos de Deus pela fé em Jesus. Que Apocalipse capítulo 12, 17, diz que o diabo está irado com uma mulher, ou seja, uma igreja, qual? A que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. A lei abolida foi a lei de Moisés, não a lei de Deus. Por isso que 1 João 2,4 está escrito: aquele que diz que conhece o Senhor e não guarda os mandamentos de Deus é mentiroso e nele não está a verdade. Esse foi o estudo de hoje. Que Deus tenha dado a você entendimento, discernimento, para você, se até hoje você tinha dificuldade de entender sobre esse assunto. Que Deus tenha iluminado a sua mente, esclarecido na sua mente que a lei abolida foi a lei do livro, a lei de Moisés, a lei que trazia maldição, não a lei de Deus. Que Deus em Cristo abençoe você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Até o próximo encontro.